Olá, tudo bem? É, Eu estava observando hoje o título da nossa conversa, né, que é Descentralização do mercado e centralização do plano, algo do tipo, né, planejamento central, mercado descentralizado. E como sempre, nós escolhemos um título para a aula que nos remeta a alguma questão mais geral. E nesse caso aqui, nós pensamos o seguinte: nós temos um sistema educacional, uma forma de. A forma pela qual nós somos educados na escola, desde o ensino primário, pré-primário, que ele permite muito pouco diálogo com os contrários, não é? Permite muita pouca percepção de totalidade e muito pouca capacidade, vamos dizer assim, de, ao invés de colocar dois conceitos, um em cada lado, quase que opostos e que se auto-anulam, permite-se a combinação, ou seja, nós não temos um sistema educacional que prepara as nossas crianças, os nossos jovens a pensar nessas possibilidades, né, de combinação, é, com visão de totalidade, visão de processo, visão de movimento. E como todo processo ele é contraditório, essa contradição acaba sendo meio que meio não, né, inteiro, né? O próprio motor do processo. Então nós não temos é, um sistema educacional que leve os nossos jovens a ter uma visão uma visão larga e que não permita a, permita binarismos, né? Um dos exemplos desses binarismos que nos acomete desde criança, somos ensinados a pensar de forma binária desde muito jovens, desde criança, é essa relação entre plano e mercado. Um exemplo que eu estava pensando em trazer aqui é aquele do ensino médio, né? Quem tem a minha idade sabe do que eu estou falando, eu não vou revelar a minha idade aqui. Que é o seguinte: o mundo ele é composto por três mundos, né? O primeiro mundo é os países capitalistas desenvolvidos. O segundo mundo, os países socialistas desenvolvidos. E o terceiro mundo, o conjunto dos países subdesenvolvidos, sejam capitalistas, sejam socialistas. Aquela aulinha de geografia do ensino médio, aliás, não é uma aula, são algumas aulas sobre isso, né? E como que se coloca ali? Os países capitalistas desenvolvidos têm uma economia de livre mercado. Então, nos ensinam que os países capitalistas desenvolvidos são países de livre mercado. Então, até hoje, para se tirar da cabeça de um aluno que chega no curso de graduação de economia de que os países capitalistas centrais são caracterizados pela forte atuação do Estado da economia, é um sacrifício muito grande. Não é fácil falar o contrário, é falar o contrário do que se aprende desde muito cedo. E por um outro lado, os países socialistas eles são caracterizados por uma economia centralmente planificada. Então aí cria-se a raiz que leva a uma visão binária do processo de desenvolvimento econômico e do papel do mercado e do planejamento no processo de desenvolvimento. E isso não é uma questão que somente ataca os jovens no ensino médio, que chega na graduação nós conseguimos desmontar isso, não. Quando o assunto é a China particularmente, esse tipo de binarismo ele é muito grande. Aliás, é a lógica, né? Qualquer discussão que fuja desse binarismo acaba ficando um tanto quanto outsider, né? Ou seja, quem pensa fora desse binarismo em relação ao processo de desenvolvimento se transforma num outsider rapidamente. Então não é incomum ver artigos científicos sobre a China, sobre a economia chinesa, sobre o processo de desenvolvimento, que colocam o seguinte: olha, a China até 78 tinha uma economia centralmente planificada e a partir de 1978 começa uma transição, pode ser gradual ou não gradual, para uma economia de mercado, ou seja, uma economia baseada em preços formados pelo mercado. Isso é muito comum, é o senso comum, tanto entre heterodoxos quanto em ortodoxos, o senso comum é esse. E fugir dele não é muito fácil. Pois bem, eu vou tentar trazer aqui agora o seguinte: tente esquecer isso tudo que passaram para vocês e vamos tentar raciocinar da seguinte forma,
tá? Primeiro, utilizando um conceito que é consagrado, ele é correto, apesar de ser mal utilizado, ele é consagrado na literatura econômica, que é a do planejamento central, ou seja, as economias de planejamento central, tá? Esse conceito ele é consagrado já, então não, aqui a questão não é se discutir esse conceito, tá? E um outro conceito que eu tenho trabalhado ao longo dos meus últimos trabalhos, uma redundância, trabalhar nos últimos trabalhos, mas tudo bem, esqueçam isso, que eu tenho tentado desenvolver nos meus últimos trabalhos sobre a China, que é o seguinte, a da planificação compatível ao mercado, tá? Então, a nossa conversa hoje, ela vai girar em torno um pouco desse movimento, né? Ou seja, de uma economia centralmente planificada para uma economia que tem o planejamento compatível ao mercado. Isso significa o quê? Um planejamento que planeja a ação que as empresas elas se planejam, o Estado planeja a ação das suas empresas produtivas estatais no caso, só que baseada nas chamadas leis do mercado. Isso não é um movimento fácil, e é esse movimento, o sucesso desse movimento, que é um dos segredos do milagre da China. Ou seja, a transição de uma economia centralmente planificada para uma economia onde o planejamento ele é compatível ao mercado. Porque é assim que tem que ser, né? Enfim, é uma opinião particular. Evidentemente que muita gente não concorda, mas eu observo dessa forma. Para isso, eu peço a vocês que estão me assistindo a deixar de lado, tá, essa antiga conceituação que nos foi passada desde o ensino médio e que nós nos acostumamos a naturalizar quando lemos artigos científicos sobre a China. Então vamos deixar isso de lado e tentar trabalhar com isso daqui, tá bom? Pois bem, um outro exercício que eu acredito ser fundamental, que é o que nós estamos tentando fazer desde o nosso primeiro encontro, que é o seguinte: não separar estado de mercado, tá? Então, essa coisa de que a gente também está naturalizado, de que o mercado é o lugar por excelência da virtude e que o Estado é o lugar por excelência da incompetência, da inércia, da corrupção, ou seja, vamos abandonar isso também. Vamos trabalhar com a noção para quem o Estado e o mercado são dois entes como carne e unha, tá? Que fazem parte de um único organismo econômico. E que não existe possibilidade de ter fortes economias de mercado, tá? Sem um forte aparato estatal institucional capaz de gerar condições para o desenvolvimento do capitalismo, do socialismo, não vou entrar nessa questão do modo de produção, e por conseguinte, a abertura dos novos mercados. Nós já falamos aqui anteriormente que o processo de desenvolvimento nada mais é do que o Estado quebrando bloqueios de mercado, né? Ou seja, esse é o processo de desenvolvimento, e ao quebrar bloqueios de mercado, ele cria condições à formação de um grande mercado nacional, né? Quase que é uma confusão, ou seja, uma coisa é tão intrincada com a outra, ou seja, a formação dos estados nacionais modernos com a unificação de mercados e como resultado da ampliação da divisão social do trabalho, da especialização produtiva e da separação entre campo e cidade, indústria e agricultura, isso é uma relação que é imbricada e que deve ser vista a partir do conjunto, tá? Pois bem, caso da China. Em algum momento eu comentei com vocês que eu fiz um trabalho, um artigo de opinião para a revista Carta Capital com o professor Luiz Gonzaga Beluso. Nesse artigo nós argumentamos o seguinte: em 1978, ou seja, percebe-se o esgotamento de uma dinâmica de desenvolvimento, que é o chamado modelo soviético, pelos motivos que já foram comentados aqui. Então observa-se o esgotamento dessa dinâmica. E a forma que os chineses se encontram para
dar o pulo do gato e superar esse impasse com 10 anos antes da União Soviética tentar fazê-lo de uma forma completamente equivocada, foi o quê? Foi o Estado, vamos chamar de Estado socialista, ou seja, o socialismo, tá? Falando em termos conceituais, não ideológicos, né? Ele percebe, né, ou seja, o poder político, Deng Xiaoping, percebe que o mercado ele é praticamente uma instituição milenar na China e também em outros lugares da Ásia. E esse Estado, ao fabricar o mercado, ou seja, essa fabricação do mercado se dá a partir do momento em que a China, o governo chinês, permite com que os camponeses eles passem a acumular de forma privada, não é? Sendo que antes disso eles entregam uma cota do que se plantou, ou seja, dos cereais plantados para o Estado como forma de garantir o abastecimento da cidade. O sobrante, ou seja, o excedente, literalmente o excedente econômico, ele pode ser vendido no mercado, o camponês pode ter total liberdade de comércio, coisa que não havia antes durante a era Mao Tse-tung. Ou seja, o Estado ele fabrica o mercado a partir da criação de uma instituição, que são os contratos de responsabilidade entre camponeses e Estado, não é? E o dado que é interessante disso é o seguinte, é que essa economia de mercado que o Estado ele fabrica e promove a partir da expansão da agricultura familiar na China, da agricultura camponesa, é um mercado que já existia há 3 mil e poucos anos, que foi abruptamente impedido de existir a partir do começo da década de 50, mas que de forma quase que ilegal, ele subsistia na China durante a década de 50, 60, 70, ou seja, os camponeses, eles desobedeciam o Estado e continuavam a plantar em lotes privados, particulares, praticamente escondidos, e a partir disso criava-se o mercado negro de cereais, né, que em grande medida foi até minando a capacidade do governo de gerar excedentes na agricultura. Nós sabemos que o processo de industrialização de tipo soviético ela tem como restrição a produtividade agrícola, né? Na medida em que essa produtividade agrícola ela estagna e até cai, o processo de industrialização meio que trava, né? Então, esse processo de travamento tem muito a ver com a energia que os camponeses já estavam depositando nesses lotes privados escondidos e mercado negro, enfim, essa coisa toda que quando for estudar a história da China, esse momento, isso vai aparecer com muita força, né? Então, o que existe em 78 é uma legalização de uma prática que já vinha ocorrendo antes, ou seja, surge um mecanismo de mercado, fabrica-se o mercado e esse mercado se expande com muita rapidez por todo o campo chinês, né? E ao se espalhar ao campo chinês, vai se criando condições para o que também já foi falado aqui do seguinte, de se fabricar fabricantes. Então começa a existir diferenciação social na agricultura, né? Essa diferenciação social na agricultura vai criando um empreendedorismo típico dessas sociedades asiáticas milenares, não é? E a partir daí os empreendimentos privados elas explodem na China, ou seja, eu falei aqui um dado de cerca de 9 milhões de empresas privadas chinesas foram abertas desde então, né? Não estou falando que elas continuam a existir, funcionam ou não, mas 9 milhões de pequenos negócios foram abertos na China desde então. Então esse mercado ele é criado, ele é fabricado, depois expandido, e em 1983, como já posto aqui também, os camponeses eles passam a poder trabalhar fora de suas aldeias. Isso significa que essa economia de mercado ela chega às empresas as antigas fábricas pequenas, médias e grandes ao nível de comuna, ou seja, existe uma conversão dessas fábricas para outros fins que não da indústria pesada, a partir do final da década de 70,
E grande parcela do excedente camponês ele é transferido para essas empresas. Tá? Ou seja, tanto mão de obra sobrante quanto capital camponês excedente passou a ser mobilizado para o fomento dessas empresas, que são as chamadas Township and Village Enterprises, empresas de cantão e povoado, empresas de vila e distrito, que na próxima conversa nossa eu vou tratar de forma mais detida sobre elas. Pois bem, vou partir para uma outra forma aqui de abstração para facilitar o nosso raciocínio a partir de agora. Vamos separar a China entre campo e cidade. Então, já existia uma agricultura camponesa voltada ao mercado já há milhares de anos. Essa agricultura camponesa voltada ao mercado, ela passa a ser um motor do processo de desenvolvimento chinês. A partir de 78, cria-se um baita mercado consumidor. Esse mercado consumidor o consumo acaba sendo a principal variável da demanda agregada durante alguns anos na China, ou seja, esse demand-led ele foi fundamental entre 78 e 84, mais ou menos, né? E então a chegada do mercado na agricultura chinesa foi muito tranquilo. Houve uma absorção completa de práticas de mercado, era como se aquilo fosse uma coisa comum para eles, né? Quando eu fiz um estudo uma vez comparando essas transições para o mercado em países como a China e o leste europeu. Em alguns casos do leste europeu, a dificuldade, vamos dizer assim, para que os países e aquelas sociedades se readaptassem a formas mercantis de produção, era simplesmente impressionante. Muito impressionante, quanto que a China não. Tá? Então, uma das diferenciações entre China e leste europeu no que tange as diferenças de transição nesses países também passa por isso, né? Além da tragédia das privatizações, outras tragédias que foram feitas ali, vários erros, vários absurdos. Um pontinho é esse, ou seja, a transição para a economia de mercado não se deu de forma, vamos dizer assim, tão tranquila quanto aconteceu na China. Os motivos são vários, mas tem esse elemento histórico que eu acho que é interessante de se trazer. Então, no campo chinês, espraiou-se essa economia de mercado floresceu na China, ela até hoje era muito pujante e tal, né? Agora, o desafio da governança chinesa, a partir de um certo momento, aí começa um grande drama que é interessante colocar, porque foi dramático mesmo esse processo, é a seguinte: na China existiam milhares de empresas estatais, milhares, né? E essas empresas estatais, elas não eram voltadas ao lucro, elas não tinham o objetivo de obter lucro no mercado, elas não produziam voltadas totalmente ao mercado, elas produziam de acordo com os interesses do Estado, a partir daqueles imensas matrizes de sumo produto, que então o planejador central ele produzia uma geladeira de uma cor para Pequim e a mesma geladeira para o Xinjiang com as mesmas características, ou seja, a opinião dos consumidores e do próprio mercado, vamos falar dessa forma, elas não eram tanto quanto essa comunicação upstream e downstream não era uma prática, né? Então o grande desafio era transformar essas grandes empresas extensivas em capital, são empresas enormes, grandes siderurgias, grandes fábricas, milhares de funcionários, empresas que o sistema de previdência, de educação, saúde, tudo era no âmbito da empresa, não é? Então elas eram proibidas de demitir, não é? Ou seja, volta aquela história da produtividade do trabalho e a falta da destruição criativa, que também isso atingia a China. Então, como fazer com que essas empresas elas passassem a operar da mesma forma que as empresas rurais operavam, da mesma forma que a economia camponesa operava, ou seja, a partir de orientadas ao mercado.
Então, durante muitos anos, o desafio político de transformar essas empresas, essas grandes empresas estatais, em empresas capazes de, de operar no mercado, foi muito impressionante. Então é evidente que os chineses não fizeram, não copiaram o que a União Soviética fez, o que o Brasil fez, aquelas privatizações, esses choques, os chamados choques de capitalismo. Então vamos abrir a economia e a concorrência com os países, com as empresas estrangeiras vai fazer com que vão fazer com que as empresas nacionais se revigorem por si mesmas, porque é assim que funciona. A China não fez isso. A China fez minuciosos estudos, encomendou vários estudos, mobilizou toda uma intelectualidade nacional e de fora da China para achar uma solução para isso. Tá? A solução ela foi dramática, porque passou pelo desmonte desse sistema Danwei, que é esse sistema de previdência e saúde, educação e previdência acoplado ao nível da empresa, né? Então, quando a empresa muda de característica, esse sistema ele é quebrado, e ao ser quebrado ele cria traumas sociais terríveis na China, que somente depois dos anos 2000 que se tenta reconstruir todo o sistema de saúde, educação, previdência social à altura das demandas chinesas, né? Então foi traumático isso, mas o que ocorre? Em 1990, no bojo daquelas reformas fiscais que eu coloquei aqui numa conversa anterior, né? Depois de vários estudos, vários debates, mobilização da sociedade, chega-se a uma conclusão na China, de que, olha, nós não precisamos ter milhares de empresas estatais, não precisamos que o engraxate seja um empresário, um trabalhador de Estado, nós não precisamos que aquela pessoa que tem um trailer na esquina da faculdade, aquele trailer seja uma propriedade estatal, ou seja, nós não precisamos ter o Estado presente em todas as quadrantes da economia, sejam estratégicas ou não, seja nas indústrias que geram, que constrói máquinas para construir máquinas, ou seja, para empresas voltadas a serviços mesmo, ou seja, nós não precisamos ter um Estado, um braço produtivo estatal em todos os lugares. A China, ela pode lograr o controle da sua economia, o Estado manter controle da sua economia, o controle sobre a sua economia, com mais ou menos centos poucos grandes conglomerados empresariais estatais. Então aqui já vem um outro conceito que eu estou construindo ao longo dos anos, nos meus textos, meus artigos, ou seja, surge na China, em meados da década de 90, a partir de um processo de fusões, intenso de fusões e aquisições dentro desse antigo setor estatal da economia, os chamados grandes conglomerados empresariais estatais. Ou seja, eles surgem a partir de processos de fusões e aquisições, mas também existe um processo maciço de privatização, né? Outras foram compradas por trabalhadores, outras faliram mesmo, né? E o próprio setor privado acabou absorvendo a mão de obra sobrante dessas empresas, mas o fato é que o grande setor estatal da economia ele não foi destruído, como na União Soviética e no leste europeu, mas ele foi completamente reconfigurado nos últimos anos do século passado. E o interessante mostrar é o seguinte, que ao lado desse processo em que o mercado chega nas cidades, não é? E ele, ao chegar, ele provoca um choque de contrários com o setor estatal estabelecido, aquele setor estatal gigantesco, que parece um grande dinossauro. Ele, ao provocar um choque de contrários, ele espalha contradições da sociedade, principalmente de ordem social, tá? Mas ele consegue configurar um núcleo empresarial que já no final da década de 90 já é capaz de começar a operar de forma lenta, gradual e segura a partir das chamadas leis de mercado, né? Como que isso acontece?
são criadas algumas instituições para regular essas empresas. Nos anos 2000 ela surge uma que eu acho que é um caso sensacional, que é a SASAC, que é uma empresa, é uma instituição que ela é diretamente subordinada ao Conselho de Estado, que é a instituição que cuida dos interesses do Estado nesses grandes conglomerados empresariais estatais, porque são empresas de capital aberto, muitas delas, né? E o fato delas serem de capital aberto, elas não vão para o mercado de capitais para se financiar. O que é interessante é que elas vão para o mercado de capitais só para sentir a pulsação do mercado. Ou seja, se elas são bem geridas ou não. Ou seja, a ação dela vai valer de acordo com a capacidade de gestão do Estado nessas empresas. Tá? É um tema tão fantástico esse, que é um tema acho que é tão fundamental para entender a China, porque isso dá um papo de 3 horas seguidas. Essas empresas já ali nascendo, voltado ao mercado, ainda cambaleando, elas já passam por uma grande prova de fogo. Essa grande prova de fogo foi o que eu chamei aqui de a primeira grande, o ensaio geral de uma intervenção em massa do Estado na economia, que é 99, quando grandes empresas estatais combinadas com o braço financeiro do Estado, que eram Big Four, os 4 bancos de desenvolvimento, mais os bancos provinciais de desenvolvimento, ou seja, formam um todo único, capazes de gestar uma grande política fiscal que passou a construir no país grandes estradas, ferrovias, gasodutos ligando o leste e o oeste. São essas empresas estatais recém-transformadas em corporações voltadas ao mercado, que já são o grande braço produtivo que executa esses grandes empreendimentos. Tá? Atualmente essas empresas, né? Então voltando aqui rapidinho, esse mercado fabricado, ele chega na cidade, provoca o choque de contrários, e o tempo de adaptação dessas grandes empresas, né, que passam a ser lentamente, vamos dizer assim, orientadas ao mercado, é muito mais lenta essa adaptação, ou seja, dessa base material econômica das cidades, essa nova ordem mercantil, ela é muito mais lenta do que acontece na agricultura, né? Então, muito dos dramas sociais chineses, ele é resultado também disso daqui, desse tempo. Aliás, os chineses administraram muito bem esse tempo, né? Pois bem, cria-se essa instituição que é a SASAC, né, que é uma instituição que cuida dos interesses do Estado em cada empresa, em cada grande conglomerado empresarial estatal. E essas empresas são cada vez mais forçadas por essa instituição, que aliás, essa instituição, para vocês verem o tamanho da burocracia estatal, hein? Entre uma empresa estatal e o governo central, entre a empresa e o Estado, haviam 9 instituições diferentes que mediavam essa relação. Em 2003, quando surge a SASAC, essas 9 instituições não desaparecem, mas elas deixam de mediar a relação do Estado com as empresas estatais para deixar somente a cargo da SASAC. Tem uma tese de doutorado sobre isso que é muito impressionante, chamada em inglês, né, Governando através do Mercado, a relação da SASAC com as empresas, com esses grandes conglomerados estatais, que aliás nós vamos, na bibliografia, vai constar essa tese de doutorado. Então, a SASAC obriga essas empresas a operarem cada vez mais voltada ao mercado, né? Os gerentes, os managers dessas empresas são pessoas cada vez mais qualificadas em matéria de administração de empresas, e o resultado é que essas empresas, elas são a ponta de lança da reação chinesa à crise de 2008, elas são a ponta de lança do projeto Nova Rota da Seda, e atualmente a China passou os Estados Unidos pela primeira vez na história, desde que se lançou aquela lista Forbes 500, pela primeira vez a China já passa os Estados Unidos em números de empresas na lista Forbes 500.
e 80% das empresas chinesas que estão lá são empresas estatais. Ou seja, aquele mastodonte difícil de se movimentar, imenso e tal, com a transformação dessas empresas em empresas orientadas para o mercado, não é? Surge aí, para encerrar essa conversa nossa, esse conceito, ou seja, a China consegue ser uma economia centralmente planificada ainda, não é? Mas ela opera, essa planificação, ela opera, não é? Todo o seu braço produtivo e financeiro a partir de orientações que vêm do mercado, para o mercado, ou seja, utiliza-se o mercado para fins de governança das empresas, ou seja, é aí que existe a combinação entre planejamento e mercado, até porque não dá para falar nessa capacidade que a China tem hoje de intervir sobre a realidade econômica e territorial a partir de suas empresas e de seu sistema financeiro, fora de uma rígida capacidade de planejar. Né? Da mesma forma que essas empresas elas são testadas todos os dias a partir de princípios de mercado. Enfim, eu acho que nós chegamos aqui ao final dessa conversa com alguma noção dessa transição de uma economia planificada, centralmente planificada, né, para uma economia que continua sendo centralmente planificada, mas ela é um planejamento que é compatível ao mercado, ou seja, o mercado acaba que dirigindo, sendo um instrumento de direção de grandes conglomerados empresariais chineses, e que é o que está aí hoje, né? A gente hoje está à mercê dessas empresas no mundo inteiro, no bom sentido do termo, né? Eu acho que a conversa rendeu, né? E vamos esperar a próxima. Um forte abraço.